Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Deus tem uma palavra para vocês, para mim, para toda a igreja aqui nessa noite. Amém? Gálatas, capítulo 6 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Os jovens ou as crianças podem se sentar, e a igreja também. Perdoe o nervosismo, primeira vez que vou transmitir a palavra para crianças. Mas Deus tem ensinado muito por esses dias que eu tenho vivido na presença dele. Digo para você criança, para você adulto, que Deus tem me mostrado coisas maravilhosas, que para ele não existe nada impossível, como eu relatei aqui no último culto de jovens, quando eu disse que era impossível de acontecer. Deus ele fez acontecer na minha vida. Comecei a mudar de horário, tudo de novo, para a honra e glória de Jesus. E ontem, quando eu estava ali conversando até com a Suela, minha namorada, ela perguntou para mim, que culto que seria aqui hoje. Eu disse que era culto com as crianças. Ela falou assim: você vai? Eu falei: vou, com certeza eu vou, culto com as crianças, é uma bênção. Ainda eu falei assim, brincando com ela, eu falei assim: eu vou, que eu tenho certeza que não vai ser eu que vou pregar. Então Deus nos mostrou mais uma vez que nós não temos certeza de nada. Eu tenho plena convicção em afirmar para os irmãos que se hoje eu estou trazendo a palavra aqui, é pela vontade de Deus. Não foi por acaso que a tia Paty faltou, e não foi por acaso que não teve aula para mim, porque para Jesus não existe por acaso, não existe coincidência. Tudo que Deus tem o seu propósito. Bom, nós vemos aqui, crianças e adultos, que Deus ele não se deixa escarnecer. Talvez você que é criança, ou talvez você que é adulto, pergunte: mas o que será escarnecer? Vocês sabem, criança, o que significa escarnecer? Alguém sabe? Sabe, Isaac? Sabe o que é escarnecer? Sabe, Lula? Sabe, Rafael? Escarnecer? Sabe? Escarnecer é a mesma coisa de zombar ou brincar. Não é? Quando você brinca com alguém, você talvez está escarnecendo, zombando, talvez zombando das coisas, não é? Que desagrada a Deus. Isso Deus ele leva muito em conta. Então Deus ele não deixa ser zombado, Deus ele não aceita que ninguém assim tire sarro dele, brinque com ele, com as coisas que é séria perante ele. Então Deus ele não se deixa escarnecer. E tudo que o homem plantar ou semear vocês sabem o que é, Vocês aprenderam bastante sobre isso. É como se você tivesse uma semente e plantasse ela no chão. Só que é engraçado que toda semente, quando você planta ela dá uma árvore muito grande, ou às vezes pequena, mas em comparação ao tamanho da semente, sempre produz mais, sempre vai ser maior do que aquilo que você plantou. Por exemplo, a semente da manga, ela não é muito grande, ela não é muito pequena. Você já viu o tamanho da semente da manga? É aquele caroço quando você chupa uma manga. Só que quando você planta ela, depois de secar tudo, ela se torna uma árvore gigantesca e com muitas sementes. Assim também é as nossas vidas. E que o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração aqui nessa noite é a respeito da semente que nós, adultos e crianças, estamos plantando. Porque nós plantamos em todo o tempo, trazendo aí para a sua vida, no seu lado espiritual, a semente nada mais é do que as suas atitudes. Não é a sua atitude que você tem lá na escola, a sua atitude que você tem com seu pai, que você tem com a sua mãe, é a sua atitude. E sobre essas atitudes que Deus ele quer falar conosco, porque vocês estão vivendo num tempo muito lindo, mas cada atitude de vocês, crianças, de vocês também jovens e adultos, ela pode trazer uma consequência muito grande no final. Assim como uma sementinha que quando você planta se torna uma árvore muito grande.
Então cada semente, ela vai dar uma consequência. E Deus ele fala assim, que dele ninguém se zomba, de Deus ninguém pode enganar ele. Tudo que você plantar, seja bom ou seja ruim, você vai ter que colher. Você vai colher, isso é claro perante a palavra de Deus. Ele não fala, olha, só aquilo que você plantar de bom, você vai colher. Não, só aquilo que você plantar que é agradável aos olhos de Deus, você vai colher. De maneira alguma. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar aquilo que desagrada a Deus, você vai colher consequências drásticas que poderão talvez mudar a sua vida inteira. Então nós, crianças e irmãos, nós estamos plantando a todo tempo, em toda a nossa vida, seja na criação dos nossos filhos, não é? Seja na criação dos seus filhos, que eu ainda vou ter os meus, se Deus quiser, né? Mas seja também na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, lá na escola, com seu amigo, dentro da igreja, você está plantando alguma coisa que você colherá no futuro. Quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade que vocês têm hoje, de plantar sementinhas boas, que um dia vai te dar uma estrutura na presença de Deus. Então, o que vocês estão vivendo hoje, cada decisão sua na escola, com as suas amizades, elas vão influenciar na sua vida lá no futuro. Talvez, se você plantar só coisas boas que agradem a Deus, e com certeza eu posso afirmar isso, você vai ser um grande pregador, você vai ser alguém que vai ter intimidade com Deus, você vai orar, Deus vai te responder. Mas se você também às vezes deixar a semente da preguiça invadir o seu coração, daquele desejo, né, de não ler a Bíblia de vez em quando, de não se importar com as coisas de Deus, de faltar das escolas dominicais, né? Então isso daí vai refletir também na sua vida, porque é natural a semente na nossa vida. A semente na nossa vida é como se fosse a palavra de Deus sendo enxertada em nós. Cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós buscamos ao Senhor, nós vamos crescendo. Isso naturalmente. É como vocês não têm fome, vocês se alimentam e naturalmente vocês estão crescendo. Daqui um dia você vai estar tamanho do Lu. E não vou falar do meu tamanho, que eu não sou muito alto, né? Mas o tamanho do Lu, talvez aí, uns vão crescer mais, outros vão crescer um pouco menos, mas todos nós vamos crescer. E quando nós plantamos coisas boas e lemos a palavra de Deus, oramos ao Senhor, nós vamos crescendo o quê? Espiritualmente, sem mesmo até percebermos. Então é sobre essas sementes que Deus ele quer falar aos nossos corações nesta noite. E existe dois tipos de semente. A semente espiritualmente falando, tá? Não como árvore agora, mas a semente boa e a semente ruim. As sementes que trarão consequências na nossa vida, que vai ser boa perante Deus e perante os homens, e a semente que nós vamos plantar e vai trazer consequências más em minha vida, na sua vida. E vocês sabem me falar para mim alguma semente que seria mal você plantar? Você sabe, vocês crianças, falem aí, alguma semente que é mal, que você não pode plantar. Pode falar, Isaac. Mentira, uma semente má. Você sabe mais de alguma, Rafael? Contenda, uma semente má. Você sabe mais alguma, Ian? Brigar é uma semente má. E as crianças não fazem isso, né? Vocês não brigam com os amiguinhos da escola, né? Vocês não passam nada por isso, né? Não mente. Olha que bênção. Então essas coisas são uma semente mal. E agora, se a gente não ler a Bíblia, também seria uma semente ruim? O que vocês acham? Vocês aí que sabem ler. Se você não orar, seria uma semente ruim também que você está plantando? Seria por quê? Com certeza, você vai o quê? Vai desviando do caminho certo, vai acabando o quê? Se contagiando com as sementes do mundo. Porque os amiguinhos que estão ao nosso lado, os amiguinhos lá da escola, eles também plantam sementinhas, e vocês veem as sementinhas que eles plantam e o resultado que é na vida deles. E eles têm que ver o que? Na sua vida, a diferença. Então a mentira é uma sementinha ruim. E ela tem uma consequência tão terrível, na verdade, quando você, às vezes, por aquele medo do seu pai, por aquele medo da sua mãe, ou da sua professora, ou por algum medo que adulto às vezes faz isso também, não consegue falar a verdade, talvez por medo de encarar a realidade, por medo de encarar a verdade, acaba mentindo. Só que diz o ditado popular que a mentira tem uma perna curta. Vocês já ouviram falar disso? Uma hora ou outra alguém descobre.
não é? Uma hora ou outra alguém fica sabendo. Mas isso não é o mais importante que alguém vai descobrir. O mais importante é vocês saberem que quando você mente, o Espírito Santo, que é o amigo de vocês, ele começa a ficar triste. Você já ficou triste com algum amiguinho de vocês? Algum amigo já falou alguma palavra que talvez você ficou triste? Olha, você gostava tanto dele, estava tanto perto dele, mas talvez ele falou alguma coisa para você que vai entristecer o seu coração, né? Às vezes você até cortou volta dele, talvez para não conversar muito com ele. Às vezes ele quis conversar, não foi a mesma coisa. Assim é o Espírito Santo também, quando nós plantamos a semente da mentira. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Nele não há mentira alguma, em Deus não há engano. Então Deus, ele gosta do quê? Das coisas certas. É verdade que às vezes nós erramos. E se nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos perdão para Jesus, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Desobedecer, será que é uma semente ruim? É ou não é, gente? É uma semente ruim? É uma semente ruim. Mas será que é só as criancinhas que desobedecem? Não, crianças. Tem certeza? Meu Deus! Então não é só as crianças que passam por isso, né? Às vezes os adultos também desobedecem. E a desobediência, quem que desobedeceu? Quem foi o primeiro homem a desobedecer? Você se lembra aí? Jonas. E antes de Jonas, quando Deus criou lá ele, Adão. Esse foi o primeiro homem a desobedecer a Deus. Por que ele desobedeceu a Deus? O que Deus falou para eles? Ele não comeu do fruto. E o que ele fez? E o que aconteceu? Então você viu a consequência do pecado? Você viu o que aconteceu quando ele semeou a mentira, quando ele semeou a desobediência? Ainda assim ele tentou, né, esconder aquilo que ele fez, né? Ele não quis confessar para Deus cara a cara. Ele começou o quê? Inventar desculpa. Ele falou, não, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu fazer isso. E a mulher pegou e fez o quê? Foi acusar a serpente. E um jogando para o outro. Deus não gosta disso. Não é? Se nós erramos, nós temos que ser sinceros diante de Deus, dobrar os nossos joelhos e falar para o Senhor, Senhor, eu errei e eu pequei, mas o Senhor é fiel para me ajudar. Então a mentira, a inveja, será que é uma sementinha ruim? A inveja, né? O que a inveja provoca em muitos corações às vezes? Vocês sabem me responder? Contendas, né? Por que será que brigam tanto, né? Talvez, né? Porque um tem um carrinho melhor do que o outro, né? Ah, eu queria ter, chega em casa, começa a pedir para a mãe. Talvez a mãe não tenha aquele dinheiro para dar aquele carrinho, né? Mas um dia ela vai te dar. Você não precisa brigar por causa disso. Paulo, ele diz que nós temos que estar contentes com todas as coisas que nós temos. Se nós tivermos o que nos cobrirmos, né? E o que comermos, estejamos assim contentes. Então a inveja, ela é algo também ruim, é algo que está destruindo muitos corações. As pessoas motivadas pela inveja começam às vezes a querer prejudicar outras pessoas, para talvez estar no lugar das outras pessoas, para talvez ter aquilo que as outras pessoas têm, mas elas se esquecem que Deus é o dono de todas as coisas, que se Ele não der, não há esforço, não há o que você faça para obter aquilo que você nunca vai ter, porque Ele é o Criador dos céus e o Criador da terra. Então Deus é aquele que tem todo o poder. Então a inveja, ela faz o quê? A gente se afastar de Deus. É uma sementinha má. E o que seria uma sementinha boa? Vocês falaram das más, acredito que vocês sabem das boas também, né? O que é a boa? Oi? Falar a verdade, ao contrário da mentira. Pode falar, Rena. Orar é uma sementinha boa? Todos nós aqui oramos? A igreja ora? Toda a igreja ora? Olha que amém. Orar é uma sementinha boa, porque além de nascer uma semente, quando você planta na terra, que pode ser o seu coração, e aquilo vai crescendo, não é como uma árvore, vai deixando você firme na presença de Deus. Por que orar é uma sementinha boa? Por quê? Nos aproxima mais de Deus. Então uma sementinha o que? Ótima. É uma das melhores sementinhas que nós temos, né? E todos nós temos essa semente, né? Não é verdade? Todos nós podemos dobrar os nossos joelhos, seja no nosso lar, seja aqui na igreja, chegar às vezes um pouco mais cedo, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Então orar é uma sementinha boa. Tem mais alguma sementinha boa? Ler a Bíblia é uma sementinha boa? Vocês têm plantado essa sementinha? Tem plantado? Quem tem plantado aqui? Ergue a mão.
Olha que bênção aí. Então, é uma sementinha boa. E sabia que a sementinha boa também tem as suas consequências? Porque a palavra que nós lemos diz o quê? Que tudo que o homem plantar, ele vai... Tudo que o homem plantar, ele vai fazer o quê? Se ele plantar coisas más, ele vai colher o quê? E se ele plantar coisas boas? Então, se ele mente, um dia ele vai ser desmascarado. O Espírito Santo vai se entristecer. Mas se ele fala a verdade, o que acontece com ele? Ele dá frutos bons. As pessoas o quê? Confiam naquela pessoa, né? Fala, não, eu posso contar com ele, que ele fala a verdade. Você já viu uma pessoa mentirosa, que às vezes ela mente tanto, aí depois quando ela fala a verdade, ninguém mais acredita nela? Olha só, é difícil esse negócio, né? Quando ela fala a verdade, a turma já não acredita mais nela. Então, falar a verdade é uma semente boa, né? E ajudar os amigos, é uma semente boa? É, que jeito que nós podemos ajudar os nossos amigos? É tudo sementinha boa, né? Falando de Jesus para eles, né? Vocês sabem quem é Jesus, não sabem? Vocês sabem porque Jesus veio até a terra, que é promover pelos nossos pecados, não é? Então você tem que falar para ele, porque as criancinhas, ela também precisa de Jesus, não é só nós adultos, é todos nós, não é? Porque todos nós precisamos do amor de Jesus. Então são sementes boas, ajudar os amigos, falando da palavra de Deus. Às vezes, sabe lá na escola, quando alguém tira sarro só de um rapazinho, de um menininho ou de uma menininha, ser amigo dele, conversar com ele, não é? Falar, olha, não, todo mundo não pode gostar muito de você, mas Jesus te ama e eu quero ser seu amigo, ajudar ele, não é? A prosseguir, a conhecer Jesus. Dessa maneira você vai fazer o quê? Vai conquistar a confiança dele, ele vai saber que você é realmente diferente. Então tudo que você plantar de bom, você vai colher. Tudo que você plantar de mal, você também vai colher. E vem na escola bíblica dominical. O que é isso daí? É uma semente boa? Quantos tem plantado essa sementinha aqui? Todo domingo aqui. Olha que benção aí, né? E falta bastante criancinha ainda, levantar a mão aí, né? Então comece a plantar essa sementinha, porque através dela você, não só planta uma semente, mas várias. Você vindo na escola dominical, você vai aprender a ler a Bíblia, não é? Você vai às vezes ouvir alguma coisa que a tia vai te dar algum conselho, vai te ensinar, não é? Depois tem aquele ensaio maravilhoso de sábado aqui, vocês vão aprender a louvar a Deus. Também são sementinhas boas que nós temos que aprender a semear, né? E obedecer os pais. É uma semente boa? É. E quando nós desobedecemos, o que acontece? Apanha. Quando desobedece, apanha. Fica de castigo. Isso daí é o quê? Você está fazendo o quê? Mal. Então você está colhendo o quê? A consequência aí de desobedecer, né? É uma consequência de uma sementinha mal. Às vezes essa consequência demora na vida das crianças, na vida dos adultos. Às vezes nos acostumamos a plantar sementinhas más porque nós nunca vemos as consequências. Mas saiba de uma coisa, que a palavra de Deus é o quê? Ela é fiel, na verdade, ela não volta atrás. Se nós plantarmos, um dia nós vamos colher. Cedo ou tarde nós vamos colher. E quem é que planta essas sementinhas? Quem que são os responsáveis por elas? É Deus. Não é Deus? Não é? E é eu que sou responsável pela sementinha que vocês plantam? Não é? Quem que é responsável? Vocês mesmos? Então vocês é que tem aquele saquinho de sementinha junto com vocês, não é? Você tem a sementinha do bem e a sementinha do mal. Todos nós. Por que nós temos a sementinha do mal? Porque ainda há em nós alguma coisa às vezes que desagrada a Deus. Porque se nós fôssemos perfeitos, Deus já tinha levado nós daqui, né? Então às vezes nós erramos sim. Mas Jesus Cristo, Ele é o quê? O nosso advogado. Ele é fiel para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Então o pecado é uma semente mal, certo? Além de trazer consequências tristes para as nossas vidas, é algo que vai desagradando a Deus, vai entristecendo o seu amigo Espírito Santo, não é? Você tem conversado com o Espírito Santo? Você tem conversado com ele, criança? Você tem falado com o Espírito Santo?
Então fale com ele é seu amigo. Sabia? Quem nos ajuda? Nós plantamos a semente, certo? Mas quem nos direciona para plantar a semente é o Espírito Santo. Então se a partir de hoje, eu, você e todos nós que estamos aqui, dobrar os nossos joelhos, orarmos ao Senhor e pedir para o Senhor nos ajudar somente a plantar as sementinhas boas, Deus, Ele vai nos ajudar. Porque Ele falou na sua palavra que tudo que nós pedíssemos, que fosse da vontade dEle, Ele ia fazer por nós. Será que Deus, a vontade de Deus é que nós plantamos sementes boas ou más? Boas? Por quê? Porque isso agrada a Deus. Lógico, isso agrada a Deus. Então cada vez que você estiver plantando uma semente boa, você está fazendo o quê? Deus fica feliz com vocês. E a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então cada vez que nós satisfazemos o coração de Deus, cada vez que nós desviemos aí de plantar sementinhas más, Deus ele vai fazer o quê? Se alegrando com nossas vidas. E é isso que eu queria passar para vocês. Então aprendam nesta noite que vocês são responsáveis pela semente. Todos nós que estamos aqui, irmãos, essa palavra eu apliquei ela aqui para as crianças, mas é uma palavra muito séria, que a semente é algo verdadeiro. Essa lei do Senhor é verdadeira. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher um dia, seja cedo ou seja tarde. Às vezes nós esquecemos disso e as consequências dos nossos atos, elas vão chegando nas nossas vidas. Aí nós dobramos os nossos joelhos e perguntamos para Deus, por que eu estou passando isso? E se o Espírito Santo levar você numa retrospectiva, lá atrás, aí você vai saber por que você está passando isso. Algumas coisas são provações, são tribulações, outras são consequências dos nossos atos. E nós devemos discernir muito bem isso daí, para depois nós não ficarmos frustrados, ocupando a Deus, achando que Ele é responsável por aquilo que nós estamos passando, como somos nós mesmos. As crianças entenderam a palavra? Amém? Amém, crianças? Então quem é responsável pelas sementes mesmo? Tudo que nós plantarmos, nós vamos fazer o quê? Amém. Então vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui, para que Jesus venha nos ajudar a plantar sementes boas, tanto as crianças como os adultos, todos nós, que possamos plantar o que? Sementes que façam o coração de Deus ficar alegre conosco, né? Que faça dar muitos frutos, né? Se alguma criança, se algum irmão sentir no coração e quiser vir aqui na frente para receber uma oração, que sabe aí, vocês estão prestando atenção, crianças? Alô, crianças? Vocês estão prestando atenção? Se alguma criancinha que às vezes tem plantado uma sementinha aí que tem desagradado a Deus, né? Lá na escola, às vezes tem brigado com alguém, não é? Às vezes sabe que precisa da ajuda de Deus para plantar mais uma semente, tá? Não fique com vergonha não, porque isso Deus se agrada. Quiser vir aqui na frente, receber uma oração, ou os adultos que sabem que precisa da ajuda de Deus, porque quer agradar mais a Deus, né? Quer que o Espírito Santo ajude mais Ele, pode vir aqui na frente, sinta-se à vontade. Eu vou estar orando e logo após o pastor já vai estar aí na direção do culto novamente. Vamos fechar os olhos todos nós? Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e louvamos o Seu nome pela Sua palavra, porque o Senhor é sempre fiel, Senhor. É digno de ser glorificado, é digno de ser adorado, e fora do Senhor não existe outro Deus, não existe outro Salvador. Sabemos, Senhor, que às vezes, Senhor, cometemos falhas e erros, plantando às vezes coisas, Senhor, que desagradam ao Senhor, mas nós estamos aqui nesta noite, Senhor, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos carregar sementes, Senhor, que possam produzir uma mudança de vida em corações, das pessoas que nos rodeiam, nas nossas próprias vidas, no nosso âmbito familiar, para que em tudo, Senhor, nós possamos glorificar o Seu santo nome. Senhor, eu oro ao Senhor porque Tu és tremendo, porque Tu és fiel, porque Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. E te agradeço, Jesus, por essa oportunidade. Ajuda os Teus filhos, Pai, em todos os Teus caminhos. Ajuda, Senhor, as crianças, Senhor, a nunca, Senhor,
Senhor, saírem da tua presença, mas que possam continuar plantando as sementes que estão plantando aqui nesta noite, vindo aos cultos, participando da escola dominical, lendo a palavra e estando na sua presença, para a glória do seu nome. Guarda os teus filhos, é o que eu te peço, Senhor. Amém, Senhor, e amém.